Olá, sou Daniele Veras, promotora de cidadania de Natal. Estou no ambiente de escritório, tenho os cabelos médios castanhos, pele clara. As regras de uso e ocupação dos espaços da cidade e previstas na lei do Plano Diretor de Natal estão sendo revisadas e serão alteradas. Nós do Ministério Público estamos acompanhando todo esse processo de revisão e alteração do Plano Diretor. A Prefeitura de Natal elaborou várias reuniões, encontros e audiências, mas a minuta final, contendo as pretensões da alteração, só foi publicada no dia 2 de junho de 2020. Antes de ir para a Câmara de Vereadores, essa minuta passa pela apreciação e votação de delegados. Esses delegados representam a população da cidade. Há representações de empresários, de ONGs, de trabalhadores, de entidades profissionais e de movimentos populares. Esses delegados, inclusive, já foram eleitos. Além dos delegados eleitos, existem os delegados indicados pela Prefeitura de Natal. É importante conhecer esses delegados, inclusive o posicionamento de cada um. Esses delegados irão apreciar a minuta de alteração do plano diretor em uma conferência virtual. O Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública para que a proposta de alteração do plano diretor fosse esclarecida de forma mais detalhada à população antes da votação na conferência. Nessa ação, o Ministério Público defendeu que as eleições para delegado, bem como a conferência final, não fossem no formato virtual. O Ministério Público também sustentou que houve uma inversão no processo de revisão do plano diretor. Os prazos para inscrição de delegados, bem como de eleitores desses delegados, foram concedidos antes da divulgação da minuta de alteração do Plano Diretor de Natal. Essa inversão, ela afronta o princípio da publicidade, bem como a participação social. O princípio da publicidade está previsto na Constituição Federal, sendo inerente o direito à informação e da participação. Esses princípios são decorrentes do próprio Estado Democrático de Direito e do exercício da cidadania. O Ministério Público Estadual tem a missão institucional na defesa do regime democrático de direito e da participação da sociedade. Diante disso, cabe ao Ministério Público cuidar para que o processo de revisão do Plano Diretor de Natal seja democrático, bem como que haja uma participação da sociedade, de entidades representativas dos vários segmentos da comunidade. No processo que o Ministério Público ajuizou, num primeiro momento, foi determinada a suspensão da pré-conferência virtual pelo juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública do Estado. Essa decisão foi mantida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. A Prefeitura de Natal recorreu e o processo de revisão ele segue com base em uma decisão liminar por uma desembargadora do Tribunal de Justiça e mantida por um ministro do STJ. O Ministério Público propôs uma conciliação com a Prefeitura de Natal, de forma que os atos do plano diretor, do processo do plano diretor, se dessem de forma presencial e após o pico da pandemia, quando a vida das pessoas voltasse à normalidade. O Ministério Público também propôs na conciliação que houvesse a reabertura dos prazos em relação à inscrição de delegados e de eleitores desses delegados. O Ministério Público assim fez, mas a Prefeitura não aceitou essa proposta conciliatória. Diante disso, a ação judicial ingressada pelo Ministério Público, que busca a anulação desses atos virtuais praticados, ela ainda não se encontra julgada definitivamente. Sendo assim, esse processo de revisão do plano diretor está seguindo com base em decisões liminares. A promotoria quer destacar a importância de conhecer as preocupações do Ministério Público em relação às propostas de alteração do plano diretor. Conheça nossas preocupações, conheça a minuta de alteração do plano diretor, conheça os delegados eleitos, conheça os delegados indicados também. Participe assim do processo de revisão. Acompanhe esse processo junto com o Ministério Público.